Pare de se desculpar por sua intuição. Eu sei que você tem sido chamado de frio, calculista ou até mesmo manipulador. Mas o universo tem um recado urgente. A voz mais alta que acusa você de mentir pertence sempre a quem está mentindo de verdade. Você não está tramando movimentos como um mestre de xadrez. Você está simplesmente ouvindo a sua alma se protegendo. O que eles chamam de esquema é o seu instinto de sobrevivência no seu nível mais elevado. E isso aterroriza quem só sabe jogar com truques e enganos. Eles o chamam de estratégico, porque a sua paz é uma afronta direta ao caos que eles criaram. Sua percepção apurada, aquele seu sexto sentido, não é um truque, mas sim um dom forjado no fogo da superação. Você não fugiu das armadilhas. Você as previu, porque você é guiado por uma bússola interna que eles silenciaram há muito tempo. Agora, vamos mergulhar fundo e expor por que o seu instinto de autopreservação é a sua maior arma, e como o seu silêncio é o ruído que mais assusta quem te quer no chão. Este é o momento da sua ativação. Se você está pronto para abraçar esta verdade e declarar ao cosmos que não é vítima, mas sim um escolhido guiado pela intuição, eu peço que você curta este vídeo e ative o sininho para que esta luz chegue a mais guerreiros. E o mais importante, comente o número 77, 3 setes, agora, com toda a sua energia, para selar este pacto e garantir que a sua proteção divina seja ativada neste exato momento. Comente 77 e receba a sua força. Pense nisso. A pessoa que mais grita que você está tramando é geralmente aquela que só sabe viver de tramóia. Você não está jogando xadrez, você está apenas respirando e seguindo seu instinto. Mas para quem usa máscara, a sua autenticidade parece um truque de mágica. Quando você se afasta de um ambiente tóxico, eles chamam isso de estratégia fria. Eles não podem aceitar que você simplesmente valoriza a sua paz mais do que o drama deles. Eles te acusam de planejar 10 passos à frente. Mas a verdade é que você estava apenas ouvindo aquela voz interna que disse: saia daí. Sua soberania é inaceitável para quem vive de controle. Eles chamam seu instinto de manipulação porque não conseguem imaginar que a vida pode ser vivida com tanta leveza e verdade. Você não nasceu com um manual de esquemas. Você desenvolveu uma armadura de sabedoria ao sobreviver a lugares e pessoas que tentaram te diminuir. Toda vez que você viu a armadilha antes que ela se fechasse, eles ficaram furiosos, não com a falha deles, mas com a sua lucidez. O que eles consideram jogada calculada é o seu sistema de proteção ativado, o seu corpo gritando a verdade que eles tentam esconder. Você é um sobrevivente, e a resiliência sempre parece bruxaria para quem depende da sua fraqueza. Então, deixe que eles falem. Cada crítica que sai da boca deles é um espelho quebrado, refletindo a própria escuridão que carregam. Eles te acusam de ser um estrategista porque, no fundo, estão confessando que nunca conseguiram ler sua alma ou controlar seu caminho. O insulto deles é, na verdade, a maior prova de que você é indomável. Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa projeção. Se as acusações deles definem a mentalidade deles, o que será que a sua paz inabalável revela sobre o poder silencioso que você está prestes a liberar no mundo? Eles querem que você acredite que seu sexto sentido é uma arma que você usa para manipular. Mas a verdade é mais simples. Sua intuição é um escudo forjado no fogo da sobrevivência. Você não trama 10 passos à frente. Você apenas percebe o perigo que se aproxima. Quando você caminha para fora de um relacionamento tóxico ou se afasta de um ambiente hostil, eles chamam isso de estratégia fria. Mas você sabe que não foi cálculo, foi preservação pura. Você não estava tentando derrubá-los, você estava honrando o seu espírito e protegendo sua paz. Para quem vive de esquemas, é impossível conceber que alguém possa vencer apenas sendo autêntico e atento.
Você não precisou de um plano complexo para fugir. Você só precisou escutar aquela voz interior que eles silenciaram há muito tempo. Seu sexto sentido é a prova de que você é guiado e não manipulador. O que realmente os aterroriza é o fato de que você é incontrolável. Pessoas que operam através da manipulação dependem da previsibilidade das vítimas. Elas precisam que você reaja, que implore, que lute ou que se explique. Mas você parou de lhes dar esse poder. Sua saída foi silenciosa, seu crescimento foi inesperado. Quando eles veem você prosperar após o abandono, eles buscam desesperadamente uma explicação lógica e maliciosa, pois a alternativa, que você é genuinamente forte e intuitivo, destruiria toda a base da existência deles. Você não é um jogador de xadrez, você é o tabuleiro inteiro. Você se move com uma sabedoria que não foi lida em livros, mas sim aprendida na dor. O fato de você se afastar da confusão, escolher a paz e seguir sua bússola interna faz com que eles se sintam expostos. Sua calma é o rugido que aterroriza a selva deles. Você precisa entender, caro escolhido, que eles estão presos em uma mentalidade de escassez, onde todo sucesso deve ser roubado ou planejado. Eles veem sua proteção divina e a chamam de trapaça humana, porque não conseguem conceber que o universo esteja ativamente do seu lado. Pare de se preocupar com o que eles chamam você. Sua soberania está em reconhecer a origem desse dom. Ele não é cálculo mental, é um GPS espiritual que impede você de cair em buracos. Você está no comando da sua jornada e a sua intuição é a sua luz mestra. Mas se essa intuição é tão poderosa que faz os manipuladores tremerem e fugirem, qual é a verdadeira arquitetura oculta que sustenta esse dom? Como o universo consegue se comunicar com você em uma frequência que anula o ruído de qualquer mentira? Descobrir a resposta a essa questão é o que realmente liberará o poder total que você carrega. A verdade que você absorveu aqui não é apenas informação. É uma frequência que cortou o ciclo da mentira e validou o seu instinto inegociável. Você quebrou a invisibilidade e viu a manipulação antes que ela te prendesse. Sua intuição acabou de ser ativada. Honrar essa ativação é crucial. Você não está pagando por um vídeo, está investindo na energia da sua própria consciência e ajudando a amplificar essa vibração para quem ainda está preso. Seja a bênção que você recebeu. Para expandir essa missão de proteção, clique no Super Thanks. Envie 100, 50 ou o valor que o seu coração indicar. O gesto de gratidão é o reconhecimento espiritual. Ao apoiar, você comprova para o universo: eu reconheço minha proteção divina. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Você está financiando a próxima verdade que libertará outra alma. Sua ação mantém este sinal ativo. Você não acordou um dia com um plano de mestre para abandonar as pessoas. Você simplesmente acordou com a dignidade intacta e se deu conta de que era hora de partir. O subtítulo, Você não tramou sua fuga, apenas honrou a si mesmo, resume a verdade que eles não querem aceitar. Aqueles que vivem de truques e esquemas acham impossível que alguém consiga sair de uma situação tóxica sem ter escondido uma adaga nas costas. A sua saída calma, sem drama e sem pedir desculpas, não foi calculada. Foi um ato de autopreservação. Você sentiu o perigo, ouviu o sussurro da sua intuição, e em vez de esperar a armadilha fechar, você desviou e continuou andando. O lobo não está bravo, porque você foi um estrategista genial. Ele está furioso porque a armadilha dele falhou e você não lhe deu o prazer de vê-lo quebrar. Sua soberania reside no seu silêncio. Lembre-se, você não precisou gritar, lutar ou provar seu ponto. Você simplesmente retirou sua energia e sua presença. Isso aterroriza aqueles que dependem da sua reação para se sentirem vivos. Eles chamam seu desapego de frieza porque esperavam que você implorasse, brigasse ou rastejasse de volta.
Mas você escolheu a paz acima do palco. Você não se tornou uma mente mestra. Você se tornou um mestre em escutar a única voz que realmente importa, a sua. A sua ausência criou um vazio que o barulho deles não consegue preencher, e essa é a prova mais alta de que você nunca precisou deles. Você não tramou a fuga, você só se lembrou de quem você é e escolheu a liberdade. E agora que você entende que a acusação deles é apenas o reflexo do próprio medo, o que você fará com essa nova liberdade? A próxima fase não é sobre defender seu passado, mas sobre construir um futuro tão blindado que os sussurros deles nem consigam entrar. Você está pronto para entender como transformar essa mesma intuição em uma força criativa inabalável, da qual você jamais poderá ser roubado ou diminuído? Você está prestes a descobrir que existe um tipo de luz que não só expõe as trevas, mas as transforma em solo fértil para sua próxima grande ascensão. Atenção, escolhido. A vida não é um debate, é uma ação. Você acabou de ouvir sobre a diferença entre a estratégia calculista deles e a sua pura intuição de sobrevivência. Mas ouvir não é o suficiente. A maior prova de que sua intuição está ativada é a sua capacidade de agir no momento que o sinal é dado. Se esta mensagem ressoou profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que o ciclo de manipulação finalmente acabou, eu preciso que você ative essa verdade agora. Comente o número 77 aqui embaixo. Por que 77? Nos códigos da energia, 77 representa abundância infinita e equilíbrio perfeito. É um sinal de que suas manifestações estão se cristalizando. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando o seu alinhamento e reivindicando a realidade que sua intuição já desenhou. Não seja apenas um ouvinte, seja um participante ativo dessa força. Prova que você está comprometido com sua jornada de verdade. Além de ativar seu código, curta este vídeo para retribuir a energia e se inscreva no canal para garantir que você continue recebendo a orientação que o universo reservou para você. Sua intuição te trouxe até aqui. Agora é hora de usá-la. Agora, vamos mergulhar no próximo passo que prova, porque o seu movimento é incontrolável. Você precisa entender que o barulho deles não é uma crítica. É um grito de frustração. Eles ficaram furiosos, não porque você foi estratégico, mas porque você foi sábio o suficiente para perceber a armadilha antes dela fechar. Eles esperavam ver você rastejando, implorando ou pelo menos tropeçando na saída. Mas você simplesmente se levantou, sacudiu a poeira e foi embora, intacto e em paz. Sua ausência limpa, sem drama, foi o maior insulto que eles poderiam receber, porque prova que o poder deles sobre você era apenas uma ilusão. A raiva deles é o atestado de que você é indomável. Eles insistem em te chamar de calculista ou manipulador, mas a verdade é que eles só usam o vocabulário que conhecem. Se você vence sem trapaça, para eles só pode ser um plano secreto. O seu cálculo, na verdade, é a sua intuição, aquele radar interno que o universo instalou para proteger você. Você não estava tramando 10 passos à frente. Você estava apenas ouvindo o seu espírito quando ele gritava, "Saia!" E quando você obedece a esse chamado, você sai da mira deles. O seu maior crime, na visão deles, foi ter se tornado uma pessoa que não pode ser facilmente lida ou controlada. Deixe-os murmurar e projetar a própria sujeira em você. A fofoca deles é apenas o eco da sua vitória. Você não precisa gastar um segundo sequer defendendo sua paz, pois sua vida feliz é a prova mais barulhenta. Você já dominou a arte de sair ileso. Mas e se eu disser que o próximo nível da sua soberania não é apenas escapar, mas aprender a usar essa mesma intuição poderosa para atrair tudo o que é seu por direito?
A fuga foi um treino, mas a criação é o verdadeiro jogo. Você se lembra daquele momento em que parou de reagir? Quando o drama começou e, em vez de entrar na briga ou gritar por justiça, você simplesmente virou as costas e buscou o seu silêncio? Foi ali que eles começaram a te chamar de frio. Mas a verdade é simples. Você não é frio, você é sábio. Você parou de dar a sua energia vital para quem só queria te drenar. Pessoas acostumadas ao fogo esperam que você exploda, que lute ou que implore. Quando você move sua intuição e sai calmamente, sem fazer alarde, eles não conseguem processar. Para eles, a sua paz é uma arma e seu silêncio é uma tática. Eles não aceitam que você valorizou o seu bem-estar acima do espetáculo que eles tentavam montar. Eles chamam de cálculo o que é, na verdade, instinto de sobrevivência pura. Você não passou noites planejando como derrubar alguém. Você passou noites ouvindo seu corpo e espírito implorando para sair de uma situação tóxica antes que fosse tarde. Você não é um mestre estrategista. Você é uma pessoa que aprendeu, na marra, a respeitar os sinais de perigo que o universo envia. Se você se tornou frio aos olhos deles, foi porque a sua alma exigiu uma armadura para não quebrar. Quem opera na malícia não consegue entender a diferença entre uma mente que maquina e uma alma que simplesmente se protege. Você não está jogando xadrez com a vida deles. Você está apenas guardando a sua própria energia, usando a intuição que foi forjada no fogo que eles mesmos acenderam. A sua paz recém-descoberta é o insulto que eles não podem perdoar. Eles insistem em te rotular como frio e calculista, mas por trás dessa acusação está o medo profundo de que você não precisa deles para nada. Eles preferem acreditar na sua manipulação, porque é mais fácil do que encarar a própria incapacidade de ouvir a verdade interior. Mas, e se eu disser que o preço que eles pagam por essa cegueira é a perda total da sua própria bússola interna, enquanto a sua só fica mais clara e mais forte a cada passo? A lição que você aprendeu na dor não foi um castigo, foi uma forja. Cada decepção, cada traição e cada momento em que o seu coração se partiu transformaram-se não em cicatrizes abertas, mas sim no aço da sua nova armadura. Você não está se movendo com estratégia fria, mas sim com a sabedoria da sobrevivência pura. Pessoas tóxicas queriam que você ficasse quebradiço, que implorasse por validação ou que caísse nas armadilhas delas. Mas quando você ouviu a sua intuição e simplesmente saiu da sala, intacto e em paz, eles ficaram furiosos. O seu silêncio não é manipulação, é proteção. O seu afastamento não é cálculo, é autossacrifício que agora se tornou autossalvação. Você desenvolveu uma capacidade de detecção de ameaças que assusta quem só sabe viver na sombra. Deixe que eles continuem te chamando de calculista ou frio. Para eles, a única maneira de ganhar é trapaceando. Então eles não conseguem imaginar que você está vencendo por ser guiado e não por tramar. Eles projetam a própria mentalidade de esquema em você, porque aceitar que você é intuitivo e puro desmoronaria o mundo de mentiras deles. Quando você age com base na fé e no instinto, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é aterrorizante para quem depende do controle. Você não precisa anunciar seus próximos 10 passos. Você apenas dá o primeiro e ele é guiado. A sua nova armadura é feita de silêncio e paz, e isso te torna verdadeiramente invencível. O que você carrega hoje não é apenas resiliência. É a prova viva de que a intuição fala mais alto do que qualquer estratégia vazia. No entanto, existe um nível de verdade ainda mais profundo que precisamos encarar agora. Se a sua armadura foi forjada na dor, e se ela repele aqueles que vivem na falsidade, então você deve compreender a missão real que essa proteção impõe. Não se trata apenas de sobreviver, mas de transformar a sua própria percepção sobre o seu caminho. O preço dessa soberania é alto.
E a próxima etapa é entender exatamente como usar essa armadura, não apenas para se defender, mas para reescrever a sua realidade. Você está pronto para encarar o que a sua verdade exige de você neste exato momento? Sua presença no ambiente não é apenas casual, ela é um campo de força. Você não precisa fazer esforço ou dizer uma palavra sequer, pois a sua autenticidade age como um espelho implacável. As pessoas que vivem de fachada, de truques e de meias-verdades sentem-se instantaneamente nuas perto de você. Elas acreditam que você está analisando cada gesto, cada hesitação, mas a verdade é mais simples. Seu estado de ser real expõe a irrealidade delas. É por isso que elas recuam e te chamam de calculista. É mais fácil atacar o espelho do que enfrentar a própria distorção refletida. O que eles rotulam como estratégia é, na verdade, um instinto de sobrevivência altamente calibrado que a vida lhe deu. Você não planeja friamente como sair de situações tóxicas. Você simplesmente ouve a sua bússola interna que clama pela sua paz. Pessoas viciadas em manipulação não conseguem conceber que alguém possa vencer sem esquemas. Elas projetam o próprio modus operandi, assumindo que você está armando 10 passos à frente, porque essa é a única maneira que elas conhecem de operar. Você não está jogando o jogo delas, você está honrando a si mesmo, e essa lealdade à sua essência é o que mais as aterroriza. No entanto, aceitar que sua presença derruba máscaras nos leva a uma questão mais profunda. Se a sua verdade os expõe de forma tão dolorosa, o que exatamente os impede de largar o truque e abraçar a própria autenticidade? Eles não temem a sua estratégia. Eles temem a própria negação. O problema não é o que você vê neles, mas a dura verdade que eles se recusam a aceitar sobre si. Qual é o preço final dessa recusa e como a sua jornada de pura intuição irá forçá-los a encarar o custo total da máscara que insistem em vestir? Você entendeu o jogo. A maior arma de um manipulador é a sua reação. Eles te provocam, eles inventam histórias e esperam que você grite, se defenda e prove seu valor. Mas você, o escolhido, fez a jogada mais inteligente. Você se calou. Seu silêncio não é sinal de fraqueza, é o exato oposto. É o grito que eles não conseguem controlar, porque retira deles o combustível do drama. Eles queriam que você se explodisse em argumentos para que pudessem te rotular de louco ou emocional. Ao invés disso, você entregou o vazio, e o vazio é aterrorizante para quem só opera no barulho da mentira. Lembre-se, você não está fugindo. Está apenas se recusando a emprestar sua energia para sustentar a ilusão deles. Eles insistem em dizer que seus movimentos são calculados, que seu afastamento foi uma tática fria. Mas você e eu sabemos a verdade. Não foi cálculo, foi soberania. Você ouviu seu instinto, aquela bússola que o alertou para o perigo e agiu. O silêncio que você impôs é o limite mais firme que existe. Ele diz, minha paz vale mais do que seu teatro. Eles pensam que você está tramando porque a única maneira que conhecem de vencer é através de esquemas. Você venceu não por planejar a derrota deles, mas por planejar a sua própria preservação. Sua dignidade é o prêmio, e ela não se negocia com quem só entende de barganha. Seu silêncio é uma declaração de que você não precisa provar nada a quem já se provou indigno da sua presença. Portanto, deixe-os falar. Cada sussurro deles sobre sua manipulação é um atestado de que sua intuição venceu. Mas há um nível de poder silencioso que a maioria das pessoas nunca acessa e que vai muito além de apenas se afastar. É o domínio da sua própria vibração, a capacidade de manifestar resultados sem dizer uma palavra. Se o seu silêncio já os descontrola, imagine o que acontece quando você aprender a usar a frequência da sua paz para ditar o ritmo do universo. O que realmente significa ter uma bússola interna que nunca erra
E qual é o preço dessa sabedoria quando ela se torna a única lei que rege sua vida? O momento em que você simplesmente decide não entrar mais no campo de jogo deles é a hora em que todos os placares deles viram pó. Eles estão desesperados para marcar pontos, para te dar um rótulo, para te arrastar para o drama, mas você se recusou a segurar a corda. Você não precisa provar nada. Você não precisa debater a sua verdade. O score deles só valia quando você se importava com a opinião deles, e você não se importa mais. Seu valor é medido pela sua paz e pela sua resiliência, e não pela raiva que você causa nos outros. Você se libertou do ciclo de validação, tornando a régua deles completamente inútil. Eles insistem em te chamar de estrategista frio, porque não conseguem conceber a ideia de que alguém se move apenas por fé e intuição, e não por esquemas. Eles calculam o próximo passo por medo de perder. Você se move por instinto de sobrevivência. Essa é a diferença abissal. Quando você ouve aquela voz interna e se afasta de um ambiente tóxico ou de um relacionamento destrutivo, isso não é manobra, é autopreservação em sua forma mais pura. Sua saída limpa e sem ruído é o que os apavora, pois mostra que você não está mais ligada às regras deles, nem à sua necessidade doentia de controle. Mas existe uma questão ainda mais profunda nessa liberdade recém-descoberta. Se você não está mais investido no jogo deles, e se o seu destino é guiado por uma bússola interna que eles não conseguem sequer enxergar, qual é o verdadeiro campo de batalha que você está ocupando agora? Eles estão presos nas fofocas sobre a sua fuga, presos ao passado, enquanto você já está construindo novos reinos. Isso nos leva a uma verdade incontestável. O poder real não está em vencer os jogos que eles inventam, mas sim em transcender a própria necessidade de competição, descobrindo que o controle supremo reside em dominar o seu próprio fluxo. Eles olham para você e dizem que você é inconstante, que seus caminhos são imprevisíveis. Mas você não é inconstante, você é água. Você é um rio poderoso, e eles são apenas a barragem que tentam construir para te segurar. Suas mudanças repentinas não são fraqueza, mas força instintiva. Você muda de curso porque seu dom te salva, detectando pedras ou pântanos tóxicos à frente. Enquanto eles tentam te represar, forçando-o a caber nos padrões deles, você simplesmente encontra a rota de menor resistência para a sua paz. Você se move, desvia e preserva sua essência. Eles o chamam de estrategista porque nunca entenderam que sobreviver para alguém como você não é estratégia, é fluxo. A fúria deles não é porque você calculou a saída, mas porque você não precisou da permissão deles para se mover. Pessoas que vivem de truques precisam de limites para armar a próxima cilada. Mas um rio não pede licença para correr. Se constroem uma parede, você eleva o nível ou encontra uma fenda. Se tentam te envenenar, você dilui a toxina e segue em frente. O que eles chamam de manipulação é, na verdade, sua sabedoria em honrar o seu espírito antes que ele se quebre. Você se retirou de ambientes tóxicos não por frieza, mas porque se recusou a apodrecer no lodo que criaram. Você não está fugindo, você está navegando, e a sua bússola interna garante que você sempre encontre o caminho. Pare de se justificar para quem só entende o mundo pela ótica da armadilha. Sua soberania está em sua fluidez. Eles acham que, ao te rotular, recuperam o controle, mas o seu movimento constante prova que a única coisa que controlam é o próprio medo. Você é incontrolável por natureza. Você é uma força que não pode ser comprada, negociada ou presa. Sua liberdade é o insulto mais profundo à mentalidade de escravidão deles. Mas, se a sua intuição é esse rio indomável, o que acontece quando ele encontra o mar e percebe que sempre esteve conectado a uma vastidão ainda maior, onde as regras do represamento sequer existem? Você não é calculado.
Você é uma fênix que soube que a hora de voar tinha chegado. Eles estão paralisados nas cinzas porque ainda tentam entender como você escapou do fogo que eles mesmos acenderam. Eles chamam sua intuição de estratégia fria, porque a única linguagem que eles entendem é a manipulação. Você estava apenas ouvindo seu instinto, aquele mapa interno que diz saia agora. Eles esperavam que você rastejasse de volta para o drama, mas você se levantou, sacudiu a poeira e brilhou. O brilho da fênix é o que mais cega aqueles que vivem na escuridão. Seu sucesso não é uma trama, é a prova da sua liberdade soberana. Pense bem, quem precisa de truques para sobreviver? Aqueles que não têm raiz. Você não precisou fazer planos complexos para sair. Você apenas sentiu a mudança na temperatura da sala e escolheu a porta. Isso é sabedoria de sobrevivência, não jogo de xadrez. Eles se sentem estratégicos quando enganam, então assumem que seu movimento de proteção também é uma artimanha. Mas você não está jogando. Você está se curando e construindo em silêncio. Eles perderam a batalha porque você se recusou a entrar na arena deles. O fato de você ter saído intacto, sem brigas ou drama, os deixa furiosos, porque a paz que você encontrou expõe o caos que eles carregam. Eles ficaram presos, olhando para a fumaça, tentando entender sua ausência, mas você já está no céu, voando acima das nuvens. O verdadeiro poder da fênix não está em como ela escapa das cinzas, mas sim na forma como ela usa as novas asas que ganhou. A fuga foi só a graduação. Você foi purificado pelo fogo e, com a visão totalmente clara, precisa entender o que significa ter essa intuição calibrada pelo divino. Qual é a verdadeira identidade dessa força inabalável que faz o universo te proteger e como ela se conecta à sua missão neste planeta? Você tem que entender que, para quem só sabe jogar xadrez, qualquer passo fora do tabuleiro parece bruxaria. Eles te chamam de estrategista porque não conseguem conceber que alguém possa vencer sem trapacear. Eles planejam 10 passos à frente por medo, por precisarem controlar tudo para se sentirem seguros. Mas você não está traçando planos. Você está apenas ouvindo a bússola interna que nunca falhou. Quando você se afasta de algo tóxico, eles chamam isso de manobra. A verdade é que foi um ato de autoproteção pura. Sua intuição é tão afiada que ela desarma as armadilhas deles antes mesmo de serem montadas. Eles não entendem que o seu silêncio é mais alto do que o barulho das fofocas, e isso os enlouquece. O que eles rotulam como estratégia fria é, na realidade, a sua resiliência em campo de batalha. Você não pediu para desenvolver essa casca. A vida te forçou a isso, colocando você em ambientes onde ser ingênuo era suicídio. Você aprendeu a ler a sala, a prever a mudança de humor e a sair antes que o incêndio começasse. E isso não é manipulação. É um presente de sobrevivência forjado no fogo. Você se tornou incontrolável, e para quem vive de controle, ser incontrolável é a maior ofensa. Sua capacidade de perceber a verdade, de sentir o cheiro da mentira, é um superpoder. E todo insulto que eles te jogam, calculista, frio, é apenas a confissão deles de que não conseguiram te prender. Você venceu a seca que eles criaram. Portanto, deixe-os falar e projete sua própria escuridão em você. Saiba que, enquanto eles estão ocupados analisando o seu passado e tentando decifrar seus passos, você já está construindo o seu futuro. Você não se move por medo de perder, mas por fé no que é verdadeiro. Sua ausência causou um rombo no universo deles que não pode ser preenchido por fofocas. Sua liberdade é a prova viva de que a alma guiada pelo instinto é mais poderosa do que qualquer esquema. Mas existe uma questão mais profunda que precisamos encarar agora. Se a sua intuição é a luz que expõe as trevas alheias, qual é o preço real que o universo exige daqueles que são forçados a carregar essa luz?
A sua liberdade, essa facilidade em sair de situações tóxicas ou de relacionamentos que não servem mais, não tem nada a ver com planejamento frio. Tem a ver com a audição interna afiada que você carrega. Você ouviu o alarme antes que o fogo começasse. Enquanto eles tentavam montar a armadilha, você já tinha sentido o cheiro e dado a volta tranquilamente. É por isso que eles te chamam de calculista. Eles não conseguem aceitar que você escapou ileso. Para quem vive de trama, se você não está quebrado e pedindo para voltar, só pode ser porque você arquitetou uma saída perfeita. A verdade é que o seu instinto de autopreservação é tão poderoso que parece magia para quem só conhece o jogo da manipulação. Você não joga xadrez, você simplesmente honra a sua paz e anda. Pessoas que vivem de truques e mentiras sempre verão a sua intuição como uma estratégia de ataque. Quando eles tentam prever os seus passos baseados nas regras deles, medo, controle e vingança. E você faz o movimento completamente inesperado de simplesmente se afastar. Isso destrói a base da realidade deles. Eles acreditam que você está estudando cada palavra e movimento deles, mas a realidade é que você está apenas presente e a sua autenticidade age como um espelho. O medo deles não é do que você está fazendo, mas sim do que a sua presença revela sobre o caráter deles. O seu silêncio não é uma tática de guerra. É sabedoria de quem aprendeu que certas batalhas nem merecem o seu tempo e energia. E você parou de dar explicações, o que os enlouqueceu, porque o que não pode ser lido não pode ser controlado. O ciúme deles não é da sua sorte ou do seu cálculo, é da sua soberania inabalável. Eles gastam a vida inteira criando esquemas e táticas para se protegerem, enquanto você apenas flui, guiado por uma bússola que nunca falha. Você provou que a intuição é mais forte que a estratégia e que a paz é uma vitória muito maior do que qualquer jogo de poder que eles possam inventar. Mas se o seu poder é tão natural e inato, e se a sua única arma é a sua própria presença, surge uma pergunta crucial. Como você faz para blindar essa soberania interna quando o mundo inteiro conspira para fazer você duvidar do seu próprio instinto? Você precisa entender de uma vez por todas: a verdade sobre quem você é não exige a sua defesa. As pessoas que te acusam de manipulação ou de ser calculista estão, na verdade, descrevendo a si mesmas. Pense bem. Por que você gastaria a sua preciosa energia tentando provar o óbvio para quem se recusa a enxergar? Toda vez que você se abaixa para justificar uma saída, um silêncio ou uma escolha intuitiva, você está dando poder à mentira deles. O universo já está revelando quem é quem através da sua paz e da confusão deles. Recusar-se a defender a sua luz é o ato final de soberania. É aceitar que seu instinto é mais sagrado que o ego deles. Sua maior arma contra as fofocas e acusações não é uma resposta afiada, mas sim a ausência de resposta. O manipulador anseia por confronto, pois é no calor da discussão que ele tenta reverter o jogo. Mas você já transcendeu esse nível. Sua intuição fez você se afastar antes que o fogo começasse. E esse movimento limpo, essa saída sem drama, é a prova que os destrói. Você não precisa provar que não está tramando, porque a sua vida, a sua prosperidade e o seu crescimento inegável já estão gritando a verdade. Sua calma é o veredito, e o desespero deles, quando percebem que não podem mais te controlar, é o testemunho. Então, pare de lutar batalhas que o universo já venceu por você. Se a sua paz é a evidência e a fúria deles é a confirmação, o seu próximo passo não pode ser olhar para trás. A verdadeira questão, no entanto, reside em algo que pouquíssimas pessoas conseguem sequer tocar. Se a sua intuição é tão poderosa que você nem precisa explicar os seus movimentos,
qual é a origem exata dessa sabedoria que te faz andar por caminhos invisíveis? O que está codificado no seu DNA espiritual que te permite antecipar a armadilha muito antes que ela seja montada? Prepare-se, porque agora vamos mergulhar na fonte inesgotável da sua visão. Dizem que você planeja cada passo, que se move como um mestre de xadrez analisando o tabuleiro. Mas deixe claro, você não está calculando movimentos. Você está seguindo uma bússola interna que jamais falhou. Eles operam por medo e manipulação. Por isso, não conseguem conceber que você age por pura fé e instinto. Suas saídas silenciosas, seus momentos de paz e seus cortes rápidos de toxicidade não foram sobre maquinar, foram sobre proteger sua energia. Você não fugiu de relacionamentos ruins, você simplesmente salvou sua alma e honrou seu espírito. Para aqueles que só conhecem o jogo sujo, a sua sobrevivência impecável e o seu crescimento parecem ser uma trama complexa. A verdade é que a sua presença é um espelho. Pessoas que se escondem atrás de máscaras tremem perto de você porque sua autenticidade as expõe sem que você precise dizer uma palavra. Eles o chamam de frio ou calculista, mas no fundo essa é a única maneira que eles têm de justificar por que falharam em controlá-lo. Cada insulto que eles atiram é, na verdade, uma confissão disfarçada sobre a mentalidade deles. Eles não suportam que você simplesmente saiba quando algo está errado e que possa se afastar sem drama. Você é a prova viva de que a intuição é uma força mais poderosa e perspicaz do que qualquer estratégia mesquinha. Se você é guiado e por isso é intocável, o que realmente significa essa orientação interna? Não é apenas um pressentimento, é uma linha direta com a sua verdade mais elevada, uma voz que o universo usa para proteger você a cada segundo. Mas para que essa voz continue sendo clara e forte, existe um preço a pagar, um filtro que precisa ser instalado para bloquear o ruído externo. Você entende qual é a única coisa que está silenciando essa sua orientação, forçando você a duvidar de si mesmo e a se curvar ao medo? A próxima verdade vai revelar o porquê a dúvida é o último truque que o inimigo usa para roubar a soberania de quem escuta a própria alma. Escolhido, a armadilha deles falhou. Você não apenas escapou, você andou ao redor da emboscada e seguiu em frente, completamente intacto. Eu profetizo agora que o que eles chamaram de complô, o universo está confirmando como proteção e livramento. A partir deste momento, você não será mais lido ou controlado, porque o seu instinto é mais forte do que qualquer esquema que eles possam criar. Você venceu e essa é a sua nova realidade. Se você sentiu essa verdade e se recusa a ser preso novamente, faça o seu decreto de vitória agora. Curta este vídeo, se inscreva no canal para mais mensagens e comente o código 77 para selar esta libertação profética. E se o seu espírito manda, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que a intuição dele vale mais que a estratégia de qualquer manipulador. Você é livre e vitorioso.